Ótimo. Bom, em primeiro lugar, eu queria desejar aí uma boa tarde a todos, final de tarde, né? A gente vai ter esse bate-papo aqui. Espero que vocês fiquem bem à vontade para colocarem, né, qualquer dúvida ou mesmo algum comentário, alguma experiência que queiram compartilhar, né? Especialmente porque ultimamente a gente tem vivido um tempo de muita tensão, de muita ansiedade diante desse contexto que nós estamos vivendo atualmente, né, de pandemia, de isolamento, de incertezas. Então você junta aí aquela tensão própria, né, de quem está num concurso, numa competição, que por si só já gera muitas incertezas, muita ansiedade, e aí, achando pouco, chega aí essa pandemia, né? Mas, enfim, eu acho que o que partida que a gente tem que sair é exatamente esse, né? As pessoas muitas vezes se perguntam, e vejam bem o que eu vou falar aqui para vocês, né? Eu vou falar aqui sobre o Enem, sobre vestibular propriamente dito, antes da gente entrar no contexto mesmo profissional. Então, assim, as pessoas elas se perguntam assim, existe muita pressão para passar no vestibular, né? Para passar no Enem, para passar de primeira vez. Mas vocês são muito novos, eu creio, né? Que a maioria das pessoas que estão aqui são bem jovens. E as pessoas, muitas vezes, elas têm aquele pensamento, aquela pressa, aquela impaciência de entrar logo na universidade. E, assim, quantas pessoas que entram na universidade, elas realmente descobrem depois que aquele era o curso que elas queriam fazer, né? Quantas pessoas elas fazem 2, 3 cursos para se encontrar, ou não faz, ou entra em vários e não finaliza, né, nenhum. Eu conheço várias pessoas assim. Eu tenho uma amiga minha que ela fez engenharia da computação, aí depois fez psicologia e agora, aos 40 anos de idade, ela se formou em medicina, né? Está estudando para fazer residência. Então, assim, são muitas crenças, são muitos paradigmas que estão aí na cabeça do jovem e que a gente precisa colocar aqui alguns contrapontos para ajudar vocês a fazer uma reflexão mais próximo ao real, né? Então, assim, uma profissão, ela é como um casamento. Quando você pensa que aquilo ali vai ser para o resto da vida. Então, o primeiro ponto, quando você está diante de uma decisão tão importante na sua vida, é não ter pressa. Eu acho que esse é um ponto assim muito importante. As pessoas querem se definir logo, né, e ficam angustiados porque muitas vezes não sabe se vai se encaixar naquela profissão ou não. E eu digo a vocês, né, é algo que realmente não deve ser feito de forma apressada, porque uma decisão mal feita, ela pode trazer um preço muito alto para o resto da vida. Então, assim, as pessoas falam em medicina e a gente vê os outdoors na cidade, quando tem o resultado do vestibular, sempre destacando os primeiros lugares de medicina em faculdade A, em faculdade B. E, assim, particularmente para nós médicos que estamos no front ali trabalhando, isso às vezes gera até incômodo. E eu digo por que gera um incômodo? Porque passa uma impressão de um status, de um glamour que não é real, que não é verdadeiro, né? Durante muito tempo, o médico, sim, foi visto como uma figura muito destacada, muito imponente, muito importante, no sentido de que ele representava ali um conhecimento que até então era um conhecimento para poucos, né? E se fez um mito muito grande em torno dessa profissão. Hoje, a maioria dos médicos, o que eles mais buscam é ter uma vida normal, é ter uma vida comum, né? Então as pessoas colocam, medicina é um sacerdócio,
quem tem medicina não tem vida, quem tem medicina não tem família. E muitas vezes isso acaba sendo verdade, mas isso é uma das coisas que mais angustia o médico. O médico não gosta de ter essa vida estressante, né? O médico não gosta de ter essa vida muito incerta. Hoje, a maioria dos médicos eles estão optando por tentar se enquadrar dentro de um serviço público, né? Dentro de um concurso, com uma certa estabilidade, com horário para entrar, com horário para sair, para que eles possam ter tempo com a família, para que eles possam ter tempo para cuidar da sua própria saúde, né? Então, assim, é uma profissão que ele muitas vezes ele exige muito da pessoa, né? E, e as pessoas olham muito mais para o lado, talvez, do que acreditam que médico ganha muito dinheiro. E, na verdade, não é bem assim, né? A profissão de médico, e isso eu estou falando nos dias atuais, ela não é mais uma profissão que garante a você uma rentabilidade extraordinária, né? É claro que a maioria dos médicos, pode se dizer, são pessoas que dentro do contexto de uma sociedade pobre como a nossa, né, com distribuição de renda muito uma distribuição de renda muito injusta, então pode se dizer que os médicos têm ainda, né, um poder aquisitivo razoável, uma classe médica, ou desculpa, uma classe média, né, onde a grande maioria, né, possui um bom apartamento, consegue comprar um carro do ano, mas assim, tem um lado que não se analisa quando se pensa muito nessa questão financeira. Hoje, a maioria dos médicos estão endividados, né? O nível de endividamento dos profissionais da área de saúde é muito elevado, exatamente porque eles tentam corresponder a essa expectativa que a sociedade cria para eles, né? E a gente já vê hoje uma contracorrente, a gente já vê hoje muitos médicos é, é, eles exaltando uma vida mais simples, né? A gente já vê muitos médicos hoje preferindo andar de carro popular, exatamente para não se endividar, exatamente para terem uma vida mais tranquila. E porque o preço que se paga para você ter esse nível de vida estressante, muitas vezes na prática não compensa. Só para vocês terem uma ideia, a prevalência de suicídio entre médicos é 3 vezes maior do que na população geral. O nível de alcoolismo entre médicos, isso é um estudo feito pelo CFM, ele é um nível bem acima, né, do que a média na população geral. O índice de divórcio entre médicos também é altíssimo. Então você vê que é uma profissão que ela lhe imprime um nível de estresse muito grande. E assim, se você não tem realmente um desejo de cuidar de pessoas, se você não tem um desejo de se envolver, uma satisfação em ver a cura daquelas pessoas, você pode ter certeza que isso não vai compensar. Ainda que as pessoas olhem para esse lado do status, ainda que olhem para o lado financeiro, né? Eu garanto a vocês, medicina é uma profissão muito bonita, é uma profissão linda, mas ela deve, acima de tudo, ela deve ser escolhida por quem deseja cuidar de pessoas, né? Quem gosta de cuidar de pessoas. E tendo sempre em mente isso, que você vai ser médico, mas você vai casar, você vai ter filhos, você não vai deixar de ser esposo, não vai deixar de ser pai, você precisa ter tempo para a sua saúde, né? Então, hoje, para você equilibrar ser médico com ser humano, é algo que é indispensável, né? Para que você tenha uma qualidade de vida. E certamente, os médicos que vocês veem hoje na sociedade, que têm um maior destaque financeiro, que muitas vezes... Por que eu estou tocando nesse ponto? Porque isso muitas vezes chama a atenção dos jovens. Os jovens, eles olham muito para essa recompensa material, né? Isso é natural do jovem. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que esses médicos que vocês veem que se destacam muito,
são pessoas que muitas vezes eles não têm essa qualidade de vida, né? Quer dizer, eles chegam a trabalhar uma média aí de 14 horas por dia, né? Às vezes até 7 dias por semana. Então são pessoas que dormem pouco, são pessoas que descansam pouco, são pessoas que têm às vezes um índice de interação social muito baixo porque não tem tempo, né? Então assim, tudo isso aí deve ser analisado antes que as pessoas caiam numa armadilha, né? Então assim, fazer um curso para agradar outras pessoas, porque, enfim, o meu pai ou a minha mãe querem que eu faça isso, ou fazer um curso porque acha que vai me dar mais dinheiro, eu digo a vocês, é uma grande roubada. Até porque isso também é um senso comum, já desde a época que eu fiz vestibular, eu entrei na faculdade em 98, né? Então, mais ou menos em 1995, eu estava fazendo isso que vocês estão fazendo hoje, né? Pegando aconselhamento vocacional para saber qual seria realmente a minha praia, né? E eu Doutor, digo a você... Oi, desculpa te interromper, fique à mas vontade. como você entrou nessa questão de cunho econômico, após essa pandemia, o senhor não acha que vai haver uma maior valorização dessa área, já que os médicos estão na linha de frente ao combate do coronavírus? Eu acho que não, infelizmente. O que você pergunta é muito lógico, deveria sim, sabe? Mas assim, a gente vive um processo, passa por um processo social de desvalorização do médico muito grande. E eu posso falar disso com uma certa propriedade, porque sou presidente do Sindicato dos Médicos, então não só sou médico, mas como eu trabalho diretamente com essas questões trabalhistas relacionadas à área médica, né? E assim, o número de processos contra médico nos últimos 10 anos mais do que triplicou. É muito grande. Então, assim, a sociedade hoje, ela não vê mais o médico como ela via há 20, 30 anos atrás, né? Então, as pessoas, elas querem... o que a gente observa do médico é, é que exige uma cobrança muito grande do médico, mas as pessoas desejam que o médico faça isso por uma simples, por uma simples solidariedade, digamos assim. As pessoas não veem medicina como uma profissão, entendeu? E isso é algo que incomoda bastante os médicos hoje em dia. Porque, por exemplo, você vê a Justiça do Trabalho, né? Se um pedreiro, se um operário da construção civil, ela entra dentro de uma construção sem o capacete, aquela empresa vai multada em não sei quantos R$ 1.000. Mas se um hospital não fornece EPI para o médico enfrentar o coronavírus, máscara, que está acontecendo, né? Por exemplo, o Estado, as pessoas querem que eles usem uma máscara N95 por um tempo bem maior do que o que deveria usar, né? Ela deveria ser usada por 12 horas, eles querem que fique esterilizando a máscara e usando ela novamente. E assim, isso é um absurdo quando você pensa, né, que o médico é um ser humano também, que ele tem família, ele tem filho. Se ele morrer, aquilo ali vai, enfim, é uma vida perdida. Então, as pessoas olham muito para a vida humana das pessoas, mas é como se o médico não fosse humano, né? Então, assim, o que a gente vê hoje na sociedade é que as pessoas elas hoje passaram a ver o médico não mais como... Antigamente se via o médico como um ser superior, né? Então as pessoas às vezes tinham até medo de falar com o médico. Hoje é o contrário. Hoje o médico ele tem cada vez mais sendo visto como um subalterno, onde as pessoas acham que o médico é alguém que eles... como se fosse um escravo. Por que eu digo isso? Só relatando aqui para vocês um exemplo, né? Nos hospitais, especialmente os hospitais públicos, né? Embora também existe isso nos hospitais particulares, as pessoas chegam na urgência, o médico está lá para atender e existe uma fila, né, de atendimento, óbvio, porque o médico só é um, só pode atender um de cada vez. E aí as pessoas elas começam, ao invés delas criticarem o administrador do hospital para botar mais profissional, para não ter fila, eles começam a descontar aquilo em cima do médico. Então, por exemplo, um exemplo real, né, um médico lá do Monte Castelo, ele estava no seu plantão, chegou 7 horas da manhã e aproximadamente 12h30, depois de ter passado a manhã inteira atendendo, ele foi almoçar. Quando ele saiu do consultório para ir almoçar, uma pessoa chegou e falou assim:
Ei, vagabundo, para onde é que você vai? Ainda tem muita gente aqui para você atender. Isso é uma história real que eu estou passando para vocês. Por conta disso, até o sindicato ele teve uma reunião com o Ministério do Trabalho para conseguir que o médico tivesse meia hora para poder almoçar, né? Porque por ser um profissional estatutário, o que é estatutário? Aquele que é empregado do Estado, né? Ele não é empregado de uma empresa particular. Então, estatutário vem de Estado. Por ser estatutário, o médico, ele muitas vezes, do setor público, ele não tem aqueles direitos garantidos na CLT, que é a consolidação das leis trabalhistas. Então, os médicos que trabalham no setor público não têm isso. E no setor privado, o que é que está acontecendo? Os grandes hospitais, para não terem vínculo de trabalho com os médicos, para poder fugir, né, dessa relação trabalhista, têm obrigado os médicos a abrir empresas para trabalhar nos hospitais. Então, assim, hoje é muito raro um médico que é empregado de um hospital. Então, o que que acontece? Hoje o médico ele está perdendo a sua autonomia, o médico sempre trabalha para alguém, né? Mas, ao mesmo tempo, não é empregado de ninguém. Ele não tem segurança. Então, por exemplo, ele atende o plano de saúde de acordo com as regras do plano de saúde. O plano de saúde praticamente obriga tudo que ele tem que fazer, mas ele não é empregado do plano de saúde. Ele trabalha num grande hospital, não vou citar nomes, mas ele é obrigado a constituir uma empresa, ainda que a empresa seja só ele e mais outra pessoa, sejam só duas pessoas. Então, ele passa a ter todos os riscos de um empreendedor, sendo, na verdade, na prática, um empregado. E aí, quando ele adoece ou quando ele tem qualquer coisa, ele não tem a quem recorrer, né? Então, o médico, ele é aquele profissional que ele No caso, vive do que ele é ele produz. terceirizado? Oi? No caso, ele é terceirizado? Exatamente, é uma terceirização. É isso. Esse fenômeno, hoje a gente chama ele de pejotização, né? É uma pejotização, né, que, inclusive, isso em outros estados vem dando problema. Isso vai dar problema aqui, porque existe, assim, isso não é, assim, quando a gente vai a fundo, a gente percebe que existem muitas irregularidades nesse tipo de relação, que é, na verdade, uma forma de burlar a relação trabalhista. Então, isso gera implicações para os hospitais, mas gera implicações também para os médicos, né? Então, assim, esse cenário de insegurança, né, é algo que ele tem colocado, tem deixado muitos médicos assim num nível de estresse muito mais alto do que o que eles já vivem por conta da própria profissão, né? Porque você imagina você que o médico ele não lida com coisas boas, ele lida com dor, com sofrimento, com doença, tá? Então, assim, não vão se basear para fazer medicina nem pelo Grey's Anatomy, nem pelo House, por favor, gente. Medicina, o dia a dia de um médico é algo extremamente, extremamente duro. Você lida com pessoas com dor, com sofrimento, com angústia, sabe? De todo tipo. E isso é algo que você não pode se tornar indiferente a isso. A gente vê muitos médicos se blindando contra a dor das pessoas, tentando se tornar indiferente a essa dor. E você não tem como ser médico dessa forma. Entendeu? E aí, isso aí passa a ser outro problema, porque, assim, um dos motivos pelos quais tem aumentado o número de processos contra médicos não é porque os médicos estão errando mais, não é isso. Não existe isso. Na verdade, a maioria dos processos nem existe erro médico de fato, né? Como a medicina ela não é uma especialidade, ela não é uma profissão fim, você não pode garantir para uma pessoa que ao tratar ela você vai curar ela, né? Existe uma probabilidade. Então não é uma profissão fim, diferente de um engenheiro. O engenheiro ele entrega um apartamento, se o apartamento cair, é culpa dele. Não pode. O apartamento é para ser 100%. Mas medicina não. Você pode curar, como pode não curar. Não depende só de você, depende de outros fatores. Então, assim, não tem aumentado o número de erros médicos, mas tem aumentado o número de processos. Por quê? Nós atribuímos isso a uma
decadência na relação médico-paciente. Então, hoje, a relação entre o médico e o paciente, ela tem sido muito danificada, né, por vários motivos. Um deles é exatamente isso. Existem muitos atravessadores entre o médico e o paciente dele. O plano de saúde é um. Se tem uma coisa que atrapalha a relação entre o médico e o paciente, é plano de saúde, né? Para os que querem ser médicos, já vão entrar sabendo. Antigamente, quando o médico não tinha esse atravessador, a relação ela era muito melhor. Por quê? Porque hoje existe uma interferência. Então, assim, diante dessa interferência, né, o médico muitas vezes acaba fazendo o quê? Para se adaptar ao sistema. Ele tenta se blindar, ele tenta se fechar, ele tenta se tornar indiferente àquilo, mas não dá, ele não consegue, porque ele é um ser humano. Então, a partir daí, essa relação ela começa a ficar truncada, né? E por conta de uma relação ruim, muitas pessoas acabam optando por fazer denúncias. Na grande maioria dessas denúncias, os médicos são absolvidos, mas só o estresse de ter que passar, né, por um processo, seja no conselho, né, seja na própria justiça, isso é algo muito estressante, né? Isso tira muito a paz dos médicos. E alguns, aqui no Piauí nem tanto, mas estados como São Paulo, tem médicos que já fazem seguro, né? Seguro para causas judiciais. Então, assim, é muito ruim você ter que lidar com o seu paciente sem saber se ele é seu amigo ou se ele vai ser seu inimigo, né? Se ele vai, se você vai ter uma relação com ele de parceria, né? Uma relação terapêutica, ou se aquilo ali vai se transformar em uma batalha judicial. Então, isso é extremamente desgastante. Isso gera uma sensação, uma animosidade, né, numa grande maioria de profissionais. Então, assim, todo esse contexto ele tem que ser avaliado, né, para que se tome uma decisão quando for escolher a carreira médica. Outra coisa também que eu quero colocar para vocês, e vejam bem que eu estou aqui meio que dando um de advogado de acusação, porque eu quero colocar a situação mais real possível, né, para vocês, para que, obviamente, aqueles que escolherem, escolham sabendo onde que estão entrando. Então, outro ponto também que nós temos que lidar daqui para frente, especialmente vocês vão lidar, é com a questão da inteligência artificial, a máquina, né? Então, hoje, cada vez mais, a máquina ela tem substituído o médico em algumas funções. Já existem algoritmos que conseguem dar um laudo de imagem, de tomografia, de ressonância, de raio-x, mais preciso do que o próprio médico, né? Então, assim, existem algumas áreas que elas vão cada vez mais se estreitar, né? A radiologia certamente é uma delas. Já a psiquiatria, que é a minha área, isso a gente crê que ela ainda está em fase de crescimento, né? Exatamente porque a subjetividade é algo que a inteligência artificial ainda não alcançou e, pelo contrário, o nível de estresse da humanidade tem feito as pessoas cada vez mais adoecerem, né, das suas emoções e recorrerem a uma ajuda profissional, seja por um psicólogo, seja por um médico psiquiatra. Mas, assim... Oi. Desculpa, pode falar. não. Assim, quais foram as suas maiores dificuldades ao ingressar no curso? E até mesmo para ingressar no curso? Deixa eu dizer para vocês, assim, ó, eu sou um caso que eu não sei se aplica à média, porque eu resolvi que ia fazer medicina, eu tinha 14 anos, né? Eu já sabia que ia fazer medicina. E quando eu entrei para fazer medicina, eu já queria fazer psiquiatria. Assim, a grande maioria das pessoas que entram no curso, elas não tem algo assim, já definido. Então, assim, eu nunca tive muita dificuldade de escolha, né? Então, eu fiz um terceiro ano, não passei, fiz um pré e passei. Eu, particularmente, nunca senti, assim, dificuldade, sabe? A dificuldade que eu senti foi depois de formado. Essas que eu estou relatando para vocês. De ter que lidar com uma sociedade que ela exige muito do médico e, ao mesmo tempo, não cuida do médico.
A nossa sociedade, ela não cuida do médico, né? O médico, ele é como eu falei para vocês, o índice de depressão entre médicos é maior, o índice de suicídio entre médicos é maior, alcoolismo, divórcios, acidente de carro. Quer dizer, então, assim, existe um problema dentro da profissão médica relacionado ao estresse, relacionado a essa falta de estabilidade que o médico não tem, a essa cobrança pelo status, que muitas vezes, se ele não consegue se colocar fora disso, isso acaba se tornando uma verdadeira armadilha, né? Se ele acaba querendo ter um padrão material, social, que não é condizente com o que ele ganha de verdade, e muitas vezes ele acaba querendo, se endividando para poder manter uma certa aparência, né? Então, essa dificuldade aí, para mim, ela foi muito maior, sabe? Na medicina mesmo, na profissão mesmo, eu não tive problema porque eu sempre senti essa vontade de cuidar de pessoas, né? Para mim, cuidar de pessoas é um prazer. Eu gosto de fazer o que eu faço. E isso, sem dúvida, é o que me mantém. Eu digo a vocês que se eu não gostasse de cuidar de pessoas, eu já teria mudado de profissão. Eu não seria mais médico hoje em dia. Né? Eu acho que fazer medicina só para dizer eu sou médico, porque as pessoas, por achar que vai ser admirado, isso aí é uma coisa do passado. Isso não existe mais hoje. Hoje não existe mais. Né? Então, realmente, cada vez mais as pessoas vão ter que buscar essa profissão motivados por cuidar de pessoas, por gostar de ajudar as pessoas a aliviarem a sua dor e o seu sofrimento. Então, as pessoas que têm esse chamado, as pessoas que gostam realmente de gente, sabe que isso é uma vocação, não deixa de ser. Né? Então, a vocação de cuidar é a única coisa que pode, hoje, direcionar alguém para o curso de medicina. Porque se você vai fazer medicina porque acha que vai ter status, dinheiro, eu digo a você, esqueça. Esqueça, mas esqueça mesmo. Sabe? Porque essas pessoas são fortes candidatos a serem depressivos, ansiosos, com tendência suicida, uso de drogas, porque vão se frustrar. Né? Medicina não é uma profissão que a pessoa faça pensando no retorno financeiro. Não é. Tá? Mas, por outro lado, aqueles que se sentem chamados a cuidar de pessoas, aqueles que têm empatia pelos outros, aquele que, ao ver uma pessoa sofrendo, ele se compadece, ele sente prazer de ir lá e ajudar aquela pessoa, essa daí, ela tem um chamado para fazer medicina. Tá? Só que ela precisa lembrar que ela não é sacerdote. Ela vai ter que equalizar isso, né? Equilibrar isso com a vida pessoal dela. Então, assim, tirem isso da cabeça de que médico não tem vida, de que médico ele só vai viver para a medicina. Isso não é verdade. Muitos estudantes de medicina têm esse discurso, mas eu digo, esse discurso é falacioso. E especialmente depois que você se forma, entendeu? O que você mais quer é poder ser médico, mas ao mesmo tempo poder casar, ter filhos, ter aposentadoria, ter estabilidade, ter uma vida normal, poder ter tempo para ir para uma academia, poder ter tempo para você poder ir para o seu culto no final de semana, ter o seu tempo, né? Enfim. Bom, a parte boa da medicina que eu vejo hoje em dia é exatamente essa possibilidade, entendeu? De você levar cura, levar alento para as pessoas, de você levar saúde para as pessoas. Realmente, assim, esse chamado é algo que não se pode nem estabelecer-se um valor para isso, né? Porque é um prazer que realmente vai muito além, né, de algo material. Eu, particularmente, eu descrevo isso como um prazer espiritual. Né? Então, assim, você cuidar de pessoas, você vê a recuperação dessas pessoas, aquela pessoa que chegou ali, muitas vezes, sem esperança, sem expectativa, né? E você, através do seu cuidado, através do seu conhecimento, através das suas habilidades, você consegue restaurar
a confiança daquela pessoa, a saúde daquela pessoa. Muitas vezes a pessoa praticamente estava à beira da morte, seja por algo físico, né, onde você fez uma ressuscitação num momento onde ela teve um acidente, ou seja, mesmo devido a uma causa psicológica, né, pessoas que desistiram de viver, né, então com ideação suicida você consegue trazer aquela pessoa de volta à sua alegria, ao seu ânimo. Isso é algo que não dá para descrever com palavras. Dentro da medicina você também faz muitos vínculos, né? Então assim, com esses pacientes que você atende, isso gera um vínculo humano muito forte, né? Então assim, você tem a oportunidade de exercer esse lado humano, essa humanidade, como nenhuma outra profissão, né? Ou como poucas. As profissões de saúde, geralmente, elas têm esse contato humano muito forte, né? A enfermagem também tem isso. Mas a medicina, ela tem esse poder porque você faz não só atendimento dentro de hospital, mas você faz consultas, né? Então, ali, o consultório, gente, ele é um ambiente que é indescritível, né? A sua possibilidade de entrar na vida das pessoas, entrar no emocional delas, entrar na intimidade delas, né? E você ser a referência para essas pessoas é realmente algo muito extraordinário, muito extraordinário. E isso existe uma recompensa aí, né? Que só é possível você descrever ela se você experimentar ela. Então, eu acho que esse é realmente assim a coisa boa, sabe, de ser médico. É realmente esse poder, né, que você tem de a sua profissão ela ser mais do que uma profissão, né? Ainda como eu falei, ainda que você vá ter que equilibrar, né? Nunca pense que vai ser médico e só médico. Não, tirem isso da cabeça, né? Hoje, você precisa ser médico, mas você precisa cuidar dos seus filhos. A gente tem uma sociedade hoje tão voltada ao trabalho que as pessoas hoje estão, sabe, os vínculos têm ficado muito superficiais. E uma das coisas que precisa ser resgatada é o poder da família. E o poder disso, de conviver com seus filhos, fazer tarefa com seus filhos, né? Não terceirizar a educação dos seus filhos para professores particulares, isso não é bom. E para isso a gente precisa ter tempo, né? O que você acha sobre a arte como profissão? Eu não entendi. Pode me explicar melhor essa pergunta aí? Você fala da arte... Fabiano, você quer A, falar, a, Fabiano? a medicina, a psiquiatria, para mim, é Sim, a área mais fácil da quero, por medicina, favor. sabe? Deixa eu ver se ele vai esclarecer melhor a pergunta dele. Pode O falar, senhor está Fabiano. me escutando? Tô Sim, ouvindo. dá para ouvir. Tá? Tô. Assim, eu quero fazer faculdade de artes cênicas e, para mim, a arte ela tem a ver com você se conectar com as pessoas, você ver como é o ser humano, como o que é a sociedade, enfim, também tem os seus benefícios. E eu queria saber, Sim. assim, se tanto a medicina quanto assim a arte tem a ver com esse lado assim de contato humano. Esses dois. É assim, eu acho legal essa coisa da arte, porque assim, trabalha muito essa capacidade de empatia, né? O artista, ele precisa, para você expressar emoções, você precisa conhecer emoções e precisa reconhecer emoções. Isso, sem dúvida, é muito legal. Mas, assim, uma das coisas que é indispensável na medicina e que talvez na arte talvez não seja tanto, é a capacidade de você se doar, sabe? Você está disponível para cuidar daquela pessoa, sabe? Essa disponibilidade hoje é uma coisa que tem ficado cada vez mais ausente nas relações entre médicos e paciente, especialmente porque os planos de saúde, por achatarem muito o valor da consulta do médico, os médicos passaram para compensar a atender um número maior de pessoas. E ao atender um número maior de pessoas, isso tem acabado restringindo o tempo que o médico tem para se envolver, né,
em cada consulta, em cada paciente. Isso é um problema, né? Mas, assim, eu vejo, ao mesmo tempo, uma possibilidade de contracorrente disso, né? Vou colocar aqui o meu exemplo. Eu atendo, em média, num turno, 3 pacientes. Essa é a minha média de atendimento. Tem dia que eu atendo só 2, né? Então, assim, óbvio que eu não atendo plano de saúde. Mas essa questão do tempo, hoje, é um aspecto importante. Sabe? A gente precisa ter tempo para cuidar de uma pessoa, se envolver com ela, cuidar do caso dela, né? E essa coisa da arte pode ajudar, mas a própria prática da medicina, você vai desenvolvendo isso, sabe? Isso é treino, é exercício. Quanto mais você faz, isso não é algo que se aprende em livros, sabe? Tem empatia. É claro que é importante o livro, a teoria, para você saber as técnicas, mas isso você vai desenvolvendo com o tempo, né? Enquanto mais você se dedica a isso. Deixa eu ver aqui. Eu abri aqui as perguntas agora. Doutor, tem uma pergunta aqui que vem há um tempinho já. Qual é? Me ajuda aí. Ela está pedindo aqui para você falar um pouco sobre a sua especialização. Como é que você lida com a sua especialização? Acho que como foi essa descoberta, né? Pois é, gente, eu antes de entrar na faculdade de medicina, eu já queria fazer psiquiatria, por isso que eu falei, eu fujo um pouco da média. A maioria das pessoas, elas só escolhem a sua especialidade no último ano. No último ano, a maioria das pessoas. Eu já entrei no curso pensando em fazer psiquiatria, né? Sempre tive uma paixão pela mente humana, assim, muito grande. E, sem dúvida, a psiquiatria não é uma especialidade fácil, exatamente por isso. Não se aprende psiquiatria só em livro, é impossível. Psiquiatria, ela exige um nível de subjetividade muito grande. Daí que é importante que, nessa especialidade, né, de psiquiatria, tem que ter um dom, sabe? Eu não creio num psiquiatra que ele se forma tecnicamente, só tecnicamente, não dá. Tem que ter um dom, sabe? Só aprendendo só em livro a psiquiatria, estudando psicopatologia, psicofarmacologia, não dá. Realmente você tem que ter uma habilidade, né, de conseguir se colocar no lugar do outro, e tem que ter uma disponibilidade, querer se envolver, ter paciência para ouvir, né, para reconstruir aquela vida, aquela subjetividade do outro, você conseguir reconstruir aquilo dentro da sua própria mente para formar uma estrutura, né, de um diagnóstico e, a partir daí, traçar propostas. Mas, assim, eu sou muito suspeito para falar de psiquiatria porque eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Assim, para mim, não existe nenhuma especialidade melhor do que psiquiatria, né? Para mim, eu acho psiquiatria tudo de maravilhoso. Show. Doutor, tem 3 perguntas aqui já. Pois, coloca aí para mim, porque eu estou no celular, eu não consegui entrar no computador, aí o celular ele fica mais restrito. O senhor acredita que as relações médico-paciente podem ser trabalhadas melhor dentro das universidades? Sem dúvida, sem dúvida. Existe hoje a formação universitária, ela deixa muito a desejar nesse aspecto humanístico. Elas são muito mais voltadas para os aspectos técnicos, né, semiológicos, né, fisiopatológicos, de entender a doença em si do que de entender o ser humano. Isso aí é fato. Eu tiro por mim. A minha formação, né, eu fiz medicina na UFP e fiz psiquiatria também na UFP, né? Mas, assim, a minha formação, ela só foi mais intensamente abordada, esses aspectos humanísticos, na residência. Durante a graduação, muito pouco mesmo. Então, assim, e isso, a tendência cada vez mais é diminuir, né? As pessoas, elas têm apostado muito no médico técnico. E esse médico técnico é exatamente o médico que vai ter dificuldade de relacionamento médico-paciente, e é o médico que vai ser mais processado, ainda que ele tenha uma taxa de recuperação muito boa.
Mas as pessoas, quando elas adoecem, e assim, todo adoecimento, todo ele, tem um aspecto psicológico. Ainda que seja uma doença orgânica, um câncer, por exemplo. Entendeu? Um HIV. Toda doença, por quê? Porque toda doença envolve dois sofrimentos. Toda doença envolve dois sofrimentos. Então, não tem uma doença que não envolva aspectos psicológicos. Então, o médico, ele não precisa, eu digo médico generalista, ele não tem que ser psiquiatra ou psicólogo para lidar com essa questão emocional, né? Mas, infelizmente, na prática não é o que acontece. Então, por exemplo, o oncologista, se o paciente com câncer entra em depressão, ele chama o psiquiatra de cara. No geral, é assim, eu chamo o psicólogo. Eu já fui médico parecerista, né, de hospital, então tive a oportunidade de ter essa experiência de ser chamado para dar um parecer de aspectos psicológicos ou psiquiátricos relacionados a outras doenças. E me espantava, muitas vezes, porque assim, eu era chamado para lidar com situações que, ao meu ver, eram muito básicas para um especialista, né? Ali o próprio médico da especialidade de base deveria ter condições de lidar com aquela situação. Mas, assim, na prática, o que a gente vê é que isso não existe, né? E eu digo a vocês, toda doença envolve dois sofrimentos, é fato. Então, todo médico ele tem que ter uma formação humanística boa, independente, né, de qual for a especialidade. Então, cirurgião, o paciente morre na mesa de cirurgia, faz parte. Mas, e aí? E a família? Como é que eu vou lidar com aquilo? Né? Então, assim, eu tenho que ter um preparo para lidar com essas situações que são próprias de quem lida com saúde e doenças. São próprias, faz parte. Né? Então, assim, quase todo médico perde um paciente. Né? O psiquiatra perde um paciente por suicídio, o cirurgião na mesa de cirurgia. Então, isso acontece. Faz parte. Né? É impossível um médico que nunca vai passar por uma situação desse tipo. Então, aí, você tem que estar preparado. O psiquiatra, pela formação dele, ele tem um preparo maior, mas os outros normalmente não têm. Então, isso é algo que tem que ser revisto. Né? Eu penso que, porque senão, você vai sentir falta disso. Né? Você vai sentir muita falta mesmo, de ter esse traquejo, de lidar com a ansiedade da família. Não é que a família tem transtorno de ansiedade, ela está ansiosa por causa da doença. Imagina uma mãe com uma criança de 1 ano com uma leucemia. Você é pediatra. Você não vai lidar só com a criança. Você não tem que saber só quimioterapia. Você vai ter que acalmar aquela mãe. E aí? Então, assim, não é só aprender medicina, né? No sentido técnico, de aprender a diagnosticar e tratar a doença. Mas você tem que ser um ser humano, né? Que vai lidar com um contexto, com uma família. Você não trata o doente. Você imagina, por exemplo, no caso do psiquiatra, ele trata a dependência química, mas tem que tratar a codependência da família. Né? Então, assim, sempre a doença ela envolve um contexto. Você não pode olhar para a doença, você tem que olhar para o doente. E o doente ele tem uma esposa, ele tem um filho, entendeu? Ele tem uma família, ele tem uma vida, ele tem uma história. E se você olha só para aquela condição, friamente falando, você vai ser um péssimo médico. Ainda que o paciente saia curado, ele vai sair com uma dor, uma ferida na alma, criada por essa relação, né, ruim que teve com esse profissional que gera expectativa, é natural. Né? As pessoas que buscam o médico, normalmente elas buscam porque estão num momento difícil. Então elas querem um suporte, um apoio. E isso, Renata, é uma coisa interessante, porque assim, para o médico dar apoio para os outros, ele tem que estar bem, né? Então o médico é uma pessoa que ele tem que se trabalhar o tempo todo. Verdade. Por isso que eu disse para vocês, o médico ele não pode abrir mão de ter uma qualidade de vida, de praticar uma atividade física, entendeu? De ter uma boa família, enfim, porque como é que você vai ajudar os outros se você não estiver bem? E é nesse ponto que eu digo que a sociedade hoje em dia ela exige muito do médico, mas não cuida do médico da forma como ele deveria ser cuidado, né? Exatamente por isso, porque para ele cuidar dos outros ele tem que estar bem.
E a gente observa hoje muitos médicos doentes, e quando eu estou falando doente, eu não estou falando doença orgânica, é doente da alma, né? Pelo estresse, pelo cansaço, pela depressão, e isso acaba revertindo em um atendimento que deixa, obviamente, a desejar. E, doutor, tem muitas Médico perguntas. frio de jeito nenhum, jamais. Olha, o pior médico que tem é o médico frio, entendeu? O médico ele tem que ser humano. Agora, ele tem que entender que ele não é Deus, é outra coisa, né? Não é ser frio, mas é ele ter consciência da sua limitação, porque ele não é Deus. Então, vão haver situações, desfechos desfavoráveis, e o médico ele sofre com isso, mas ele tem que entender que ele não pode responder por tudo. Como eu falei, a medicina não é uma atividade de finalidade, né? Muito boa essa sua fala, doutor. Como você vê o desenvolvimento da pesquisa na medicina brasileira hoje? Olha, essa questão da pesquisa é um pouco complexa pelo seguinte, porque o próprio modelo de ciência, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro, esse modelo, ele está chegando a um momento de exaustão, sabe? A ciência, na verdade, ela vai precisar se reinventar daqui para frente. Entendeu? Então, a ciência, esse método cartesiano, ele trouxe muitos benefícios, isso é inegável, mas ele está chegando a um momento de exaustão. Então, assim, o maior problema que eu vejo na pesquisa, que não é do Brasil, não existe incentivo, tá? Muito pouco. Isso, obviamente, coloca, comparado com outros países, num patamar inferior. Mas o que eu vejo hoje é que, na verdade, a própria metodologia científica ela está chegando num momento de desgaste. Então, assim, esse problema é um pouco mais complexo por isso. Porque não basta hoje só investir. A gente precisa investir e precisa repensar a ciência. Você está entendendo? Porque a ciência ela conseguiu. Quer ver? Vamos ver um exemplo. Graças à ciência, hoje, nós temos uma capacidade de produzir mais alimentos. Mas existem pessoas passando fome. Então, assim, a ciência por si só ela não é capaz de gerar uma melhora para a humanidade, entendeu? Existem outros aspectos que devem ser abordados. E a ciência ela tem uma visão muito estreita, muito limitada da vida. E isso acaba que a gente precisa rever, né? Então, assim, é uma questão um pouco mais complexa, né? Porque não adianta investir nesse modelo que já vem aí, né? Descobre a cura para as doenças, mas as pessoas não têm acesso. E aí? Entendeu? Então, acho que essa discussão ela é uma discussão um pouquinho mais profunda. Uhum. Você quer ver aqui mais uma Vai lá. pergunta para gente? Pode arrochar. Essa pergunta aqui, essa dúvida de hiperpértua. Como funciona a residência? Bom, gente, assim, antigamente, quando eu estou falando antigamente, eu estou falando de 30 anos atrás. O médico ele fazia o curso, a graduação, 6 anos, e ele saía fazendo tudo. Saía fazendo parto, cesárea, essa cirurgia geral, de retirada de uma colecistectomia, retirada de vesícula, fazia tudo. Entendeu? O que acontece? Hoje, devido a isso, é uma exigência da própria sociedade, essa coisa da especialização, né? Então, hoje o médico sai da graduação, ele não se sente confortável para dar um plantão num pronto-socorro, né? Então, na residência que ele vai se tornar médico de verdade, digamos assim. Mas só que na residência ele só vai aprender também aquilo da especialidade dele. Eu, particularmente, acho isso algo ruim. Eu acho que o médico generalista, e eu vou até citar o nome de um, porque eu sou fã dele, doutor Anchieta Cortez, muito conhecido aqui em Teresina, doutor Sérgio Biapina. São 2 médicos clínicos gerais, mas eles sabem de tudo. Eles sabem cardiologia como um cardiologista,
Eles sabem enterogastrologia como um gastro. Eles sabem endocrinologia como um endócrino. Entendeu? Então, assim, é muito melhor você ir num médico desse do que você chega num especialista. Vou dar um exemplo. A pessoa está com dor de estômago. Ela vai aonde? Ela vai no gastro. O gastro passa uma endoscopia. Aí diz, você não tem nada. Aí ela diz assim, como é que eu não tenho nada se eu sinto dor? Bom, seu exame não deu nada. Vá no psiquiatra. Aí ele vai no psiquiatra, aí o psiquiatra vai ver que aquilo ali é uma dispepsia funcional, né? Quer dizer, a ansiedade tem aumentado a descarga, né, de ácido no estômago, gerando aquele desconforto. Então, às vezes, você precisa passar, a pessoa tem crise de pânico, coração falta sair pela boca, ela vai aonde? No cardiologista. Às vezes, ela demora 1 ano e meio, 2 anos para chegar no psiquiatra. Então, às vezes, essa super especialização, ela faz você enxergar demais aquilo que você trabalha, mas não enxerga as outras coisas. E isso, às vezes, atrapalha. A média de uma pessoa ser diagnosticada com síndrome do pânico são 2 anos. Quer dizer, ela fica rodando de cardiologista em cardiologista, até onde, rapaz, seu problema é psiquiátrico. E tem vários outros exemplos, né? Eu estou colocando aqui mais da minha área, mas a residência é isso. É você aprender uma especialidade. Mas, na verdade, aquilo ali deveria ser um aprofundamento, porque você tem que sair do curso sabendo de tudo. Eu, por exemplo, quando eu me formei, em 2004, eu não fiz residência no primeiro ano, passei 1 ano no interior. E nesse ano no interior, eu me lembro que só de parto eu fiz mais de 300. Fazia tudo. Por quê? Porque a formação, a gente tinha preparo para isso, né? E hoje eu vejo o quanto que isso é importante para mim, porque o paciente, é muito difícil um paciente que ele só tem um problema específico. Na verdade, ele tem, às vezes, uma série de problemas, comorbidades, entendeu? Então, você tem que ter uma noção, assim, muito global. Então, assim, a residência é algo boa, tá? Mas, do jeito como está acontecendo, as pessoas elas estão deixando para serem médicos durante a residência. Isso não é bom. A pessoa tem que sair do curso com um conhecimento geral muito bom. A pessoa tem que se formar sendo capaz de dar um plantão lá no HUT. Entendeu? Doutor Samuel? Quem quer falar, gente? Gente, nós já estamos com o tempo estourado, mas eu vou abrir aqui. Se o doutor tiver... Não, eu estou tranquilo. Dá 2 perguntas. Tá? É rapidinho. Pode falar. Em relação à aptidão de cada um, todos têm as mesmas oportunidades para obterem um sucesso profissional? Eu acho que sim. Eu acho que o sucesso primeiro, porque essa definição de sucesso é subjetiva, né? Eu acho que sucesso profissional é quando a pessoa se sente bem dentro daquilo que ela está fazendo. A pessoa que se sente bem dentro do que ela está fazendo, ela faz bem feito, ela não se acomoda, ela estuda, ela vai ter bons resultados. Financeiramente, isso vai ser uma consequência, ela vai ser bem remunerada, pelo menos para ter uma vida digna. Então, eu acho que isso aí é algo que depende, no meu ver, em primeiro lugar, de você fazer o que gosta. Sabe? As oportunidades, elas vão vir para todo mundo. Todo mundo tem oportunidade. Tem esse que não tem. Eu digo bem aqui para vocês, olha, pensem bem. A maior oportunidade que vocês poderiam ter na vida de vocês é estar bem aqui, nessa escola que vocês estão hoje. Aqui é uma oportunidade maior do que essa. Estudando numa das melhores escolas da capital. Quantas pessoas têm essa oportunidade que vocês estão tendo? Então, oportunidade maior do que essa daí. Então, se vocês estão tendo essa, vão ter todas as outras. Isso aí não é uma preocupação que deve passar pela mente de vocês, não. A preocupação que vocês têm que ter é saber isso. Rapaz, eu vou gostar do que eu faço? Entendeu? Porque se você gostar do que você faz, meu amigo, é impossível você não fazer bem feito. E se você faz bem feito, é impossível você não se destacar. Não tem como. Isso é uma condição, assim, uma consequência natural. Tá? É só ter paciência e perseverar. Sobre essa questão do psiquiatra aí que não gosta de sangue,
Bom, é uma fobia, é só tratar. Isso aí é bobagem. Você não vai deixar de ser psiquiatra porque não gosta de sangue, não. Isso requer tratamento. É uma fobia. Entendeu? Uma fobia Oi? específica. Esse que falou que não gosta de sangue. É só É, tratar. Isso é uma fobia. Você não vai eu deixar de ser médico queria... porque não gosta de sangue, não. Oi, tá. Pode falar, Lucas. Eu queria perguntar se a psiquiatria ela é uma área assim mais difícil comparada com as outras, porque eu sempre tive interesse, mas só que eu via ela sempre sendo ofuscada pelas outras áreas. Pois é, a psiquiatria ela é difícil porque ela requer um maior envolvimento. Entendeu? Então, por exemplo, imaginem vocês, nos Estados Unidos, o cardiologista, ele não ausculta mais o coração do paciente. Vocês sabiam disso? Todo paciente faz um ecocardiograma. Entendeu? Então, assim, essa coisa dos exames complementares, isso tem tornado, a maioria das especialidades, elas têm ficado cada vez mais técnicas, né? Existem protocolos, né? Tipo, o cara crachá. É claro que na prática não é bem assim, né? Estou dizendo que isso tem aumentado. Mas na psiquiatria não tem nada disso. A psiquiatria é basicamente todo o olhado do médico. Quer dizer, os exames eles vão ser só para descartar outras doenças. Mas não existe nenhum exame hoje capaz de diagnosticar a doença mental. Nenhum. Os exames eles são para descartar outras patologias. Né? Um hipertireoidismo, que pode gerar um sintoma semelhante à depressão. Um paciente que está com muita fraqueza, pode ser um diabético, pode ser uma anemia, né? Ele pode estar com algum tipo de hemorragia. Então, você vai descartar outras causas. Entendeu? Mas você não tem hoje um exame capaz de diagnosticar depressão, esquizofrenia. Tá? Então, a psiquiatria ela requer mais envolvimento. Entendeu? Então tem que ouvir o paciente, tem que quebrar a cabeça, tem que ter empatia, capaz de traduzir o que o paciente está dizendo. Então, por exemplo, dá um exemplo bem claro aqui para vocês. O paciente chega, aí diz assim, a mãe diz assim, doutor, meu filho está com depressão. Aí o que é que ele tem sentido? Porque assim, quando a pessoa fala que está com depressão, o que é que você pensa de cara? Vou passar aqui um antidepressivo para ele. É o primeiro pensamento. Aí você vai conversar com ele e diz, não, doutor, é porque ele está assim, ouvindo umas vozes, sabe? Aí ouvindo vozes, como assim? Tipo alucinação auditiva, né? Aí você vai colhendo a história e vai vendo que aquilo não tem nada a ver com depressão. Aquilo ali se trata de um quadro inicial de esquizofrenia, onde o paciente se isola por conta do embotamento afetivo, ele fica mais isolado, mais calado, né? Então, assim, você precisa, inclusive, traduzir o que a pessoa fala. Ou então a pessoa chega para mim assim, doutor, esse menino é muito ansioso. Ansiedade, ela é algo do espectro do medo. Então, é uma pessoa que tem medo, se preocupa, é tensa. Aí, assim, ansioso como? Doutor, que ele grita demais, é estressado. Quer dizer, se você não tiver paciência para investigar, para traduzir o que a pessoa está falando, porque muitas vezes as palavras, elas são muito limitadas para descrever as emoções e os sentimentos. Vocês estão entendendo? Então, às vezes, a pessoa usa uma palavra que ela está, para aquela pessoa, está significando algo, para o médico, a compreensão é completamente diferente do que o que ela está querendo falar. Então, você vai precisar traduzir o que a pessoa está falando. Entendeu? E Com sem licença. contar quando a pessoa diz assim, eu tenho bem uma agonia. Como é essa sofisticado, agonia? doutor? Eu não sei explicar. É um Eu trabalho tenho uma bem agonia na sofisticado. cabeça, eu não sei explicar como é. Aí você, mas como assim você não sabe explicar? Não sei, doutor, só sei que eu tenho. Então, assim, você tem que meio que adivinhar o que a pessoa está sentindo, né? A Renata, você é clínica também, Renata? Não sou clínico, sou escolar só. Tá. Mas, assim, minha amiga, é uma prova de fogo. A pessoa chegar para você e dizer assim, eu tô com uma agonia na cabeça. Como assim, dona? Que agonia é essa que você tá sentindo? E ela, não, doutor, não sei falar, não sei explicar o que é, não. Só sei que é ruim. É osso, viu? Então, dá mais trabalho, com certeza. É bem sofisticado, né?
Por isso que eu estou falando. Eu bem atendo uma possível. média de 3 pacientes por turno. 3. Não dá para fazer muito mais do que isso, não. E, doutor, tem muitas outras perguntas, A mas eu Rocha, queria assim que você pode até fazer o link aí da sua fala com essa pergunta aqui, ó. O senhor pode fazer uma comparação entre psiquiatria e a neurologia? não tem nada a ver uma com a outra, na verdade. O neurologista é o cara que quer fazer psiquiatria e tem vergonha de ser psiquiatra. Tô brincando, gente, é uma brincadeira. Mas não tem nada a ver, não. A neurologia, ela vai avaliar as doenças do ponto de vista mais macroscópico do cérebro, né? Então, assim, doenças onde tem degeneração de neurônios, ou tem tumores, né? Ou tem disfunções dos vasos sanguíneos, acidente vascular cerebral. O neurologista, ele não vai avaliar esses aspectos mentais da pessoa, né? A questão é que, como a psiquiatria, por conta da neurociência, tem se detectado que as doenças mentais têm disfunções a nível de funcionamento microscópico, né, funcional, os psiquiatras é que estão estudando mais neurologia para entender as sinapses, para entender essa coisa da comunicação entre os neurônios. Mas, de fato, a psiquiatria ela não é uma especialidade muito afim com a neurologia, não. Apesar de que as duas, né, têm o órgão sede, o cérebro, né? Mas a psiquiatria ela vai além, ela trata da mente. E assim, a mente, ela não é o cérebro, tá? Por exemplo, quando você vê um estudo que diz, a pessoa com depressão, ela não está acendendo uma luzinha aqui na parte mais anterior do cérebro. Você não pode dizer que a deficiência se iniciou no cérebro. Não tem como você afirmar isso. Quem vem primeiro? Bom, não existe uma definição material para a mente. Mas nós acreditamos que a mente ela existe, que ela é algo além do cérebro, né? Ela é etérea. E essa mente ela não pode ser captada por um exame. Agora, os efeitos dela, né? Então, por exemplo, a pessoa com depressão ela não acende a luzinha quando faz a ressonância funcional. Mas o problema pode ter se iniciado na mente e depois aquilo ali gerado um efeito no cérebro. Até hoje não existe nada que comprove, né, que é o cérebro que manda na mente e não a mente que manda no cérebro. Não tem nada que comprove, ninguém sabe de fato. E é muito esquisito a gente imaginar que toda a nossa personalidade é só uma combinação de sinais elétricos do cérebro. Para mim, isso é inaceitável. Para mim, isso é inaceitável. Eu não aceito isso. Não tem sentido, não tem lógica, né? Que algo tão perfeito como a consciência da própria vida, né? A forma como a gente funciona, a nossa subjetividade, enfim, a nossa capacidade de amar, tem algo além do cérebro, né? Então, mas existe um link com o cérebro. O cérebro é o órgão, pelo menos ao qual ele materializa a mente, né? Isso tudo bem. Mas não tem muita coisa aí para a gente descobrir, né? E aí, para falar disso, eu teria que falar de crenças, né? Coisas que não são comprovadas, né? Eu tenho minhas crenças, óbvio, mas eu acho que não é hoje aqui a nossa discussão, né? Mas neurologia e psiquiatria, gente, tem nada a ver, tá? É bem diferente, bem diferente. Eu, particularmente, nunca me vi fazendo neurologia. Doutor Samuel? Quem está Oi. falando? Sabrina. Bom, o senhor acha que a medicina está evoluindo ou regredindo na relação entre médico e paciente? Regredindo. Na relação médico-paciente, regredindo. Com certeza. Isso é visível. E eu provo isso através do número de processos. E é como eu falei, a maioria dos processos os médicos são inocentados. Não existe erro médico. Não existe. 90% não existe erro médico. Entendeu? Eu digo isso porque, eu falei, o sindicato hoje a gente tem um escritório de advocacia que defende médico. Então, eu acompanho isso. A grande maioria dos problemas
é relação médico-paciente. O médico fez tudo certo, tecnicamente falando, mas o paciente se irritou, se incomodou com ele, não gostou da forma como foi atendido, e por conta disso ele gera uma raiva e ele quer processar o médico. Muitas vezes, sendo que o médico tecnicamente está... Né? Então, isso para mim é uma prova indireta aí de que tem uma falha, né, na relação médico-paciente. Fora isso, também o número de agressões contra médicos tem aumentado muito. E contra enfermeiros também. Então, esse fenômeno não é só contra médico, né? A gente acredita que é por conta do nível de estresse mesmo do ambiente de trabalho, tem aumentado. Mas tudo isso tem levado a uma piora na relação médico-paciente. O que eu falei também no início, não sei se vocês lembram, os intermediários, os atravessadores do serviço médico, plano de saúde, têm atrapalhado muito a relação médico-paciente. Tem muita coisa aí, né? No meio, entre o médico e entre o paciente. Tem muita coisa no meio que atrapalha. A culpa não é também só da formação ruim, não. Tem muitas outras coisas. Médicos que são pessoas muito humanas, às vezes ela pode ter uma relação ruim por conta desse tanto de interferência que existe. Entendeu? Mas, com certeza, essa relação tá bem depreciada. Precisa melhorar. Pois, desde já queremos agradecer aqui ao doutor por essa disponibilidade. Tudo que ele falou aqui eu acredito que foi de grande contribuição para todos os alunos aqui presentes. A gente teve até elogio aqui de alunas, né? Bacana, que essa live foi muito top, muito obrigada, Colégio Objetivo, muito bom. Amém. Eu estava até com medo do pessoal ficar assim muito pessimista, porque eu jogo muito a real, sabe? Eu não sou muito de fantasia, não. Exatamente, fantasia. Até por lidar com o sindicato, né? A gente acaba tendo que enfrentar isso no dia a dia. Então a gente vê isso o tempo inteiro, as mazelas, digamos assim, os problemas, né? Que às vezes quem está só no seu consultório, às vezes fica mais restrito em relação à percepção sobre essas problemáticas, mas que a gente acaba enfrentando isso e vendo, né? Mas ainda assim, como eu falei, é um curso lindo. É um curso, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu escolheria medicina 100 vezes, porque eu amo cuidar de pessoas, né? Mas como eu falei, para mim, a minha profissão é um ministério. Ela, para mim, né? Mas, embora, como eu falei para vocês, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu separo o Samuel pessoa, né? Porque eu tenho minha esposa, eu tenho meu filho, eu tenho minha casa, eu tenho minha saúde, eu quero... Então, sim, tem que a gente também estabelecer um limite, né, para isso, para poder gerar o equilíbrio. Muito bom. Então, a gente já quer lhe agradecer. Tá desculpando qualquer coisa, né? Mas... Não, foi ótimo. Para mim é um prazer, gente, estar aqui falando com vocês. Assim, isso aqui, para mim, Maria, é algo extremamente prazeroso. Tá? Eu tenho um filho, né? Que estuda no colégio. Ele está aqui? Eles estão no primeiro ano. É o Felipe e o Matheus Messias. Primeiro ano o quê? Fundamental? Não, sim. No médio. No médio? Felipe e o Matheus. São gêmeos. Sim. Que legal. Pois estão no Objetivo, Na Leste, né? Aqui no Leste. Pois queremos lhe agradecer aqui, viu, doutor? Sua disponibilidade. Prazer, essa oferta que você deu aqui, né? Porque, na verdade, você ofertou o seu tempo, né? O seu conhecimento, compartilhando para os alunos. E eu tenho certeza que eles vão levar isso como uma bagagem muito rica para a sua carreira aí, profissional. Quem escolher, e tanto essa profissão, como escolher também outra profissão, né? Porque com certeza. Isso aí vai servir para tudo. Então, a sua profissão, ela tem que ser, acima de tudo, uma forma de você servir ao próximo, né? No meu convite de formatura em 2004, a minha frase de formatura foi essa: quem não vive para servir, não serve para viver. A gente não pode ter uma vida só para a gente. É uma vida vazia, sem sentido. A nossa profissão, ela tem que ser, acima de tudo, não só um meio de subsistência, né? Mas uma forma realmente de servir as pessoas, de servir ao mundo, de contribuir, né, com a sociedade, seja de que forma for. Eu acho que esse aí é o ponto que vai trazer o sucesso. Alguém perguntou sobre sucesso. Sucesso, para mim, é isso aí. É a minha capacidade, é a capacidade que eu tenho de me entregar para as pessoas e ser feliz com isso.
né? Isso aí que para mim é o sucesso. Pois ok, doutor, muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os alunos que puderam Amém. participar conosco, tá bom? E a gente vai dar continuidade com outros cursos. Eu gostaria também que vocês pudessem participar dos demais, tá? Então, muito obrigada. Parabéns aí pelo projeto. Um abraço. Tchau, obrigada. Obrigada, doutor. Pessoal, já vamos encerrar, tá bom? Se vocês quiserem, já pode ir saindo. Muito obrigada pela participação de vocês aqui. Tchau, tchau. Tchau, tia. Tchau, meu amor. Saudades. Saudades.